Meu nome é Isabel Soares de Souza, eu estou aqui no Instituto desde 2000, então há 19 anos. Eu desenvolvo um trabalho de pesquisa com a participação de mulheres em projetos de manejo de pesca e coordeno o programa de gestão comunitária. Em 2000, cheguei em junho de 2000, o Instituto tinha sido criado há pouco menos de um ano. E a ideia era implementar os projetos de manejo de recursos naturais. Eu vim para um projeto de 2 anos, né, contribuir com a coordenação do grande projeto de extensão ecológica que tinha na época, que era coordenado pela Edila Moura. E já tinha sido criada, por exemplo, a reserva Mamirauá tinha mudado de categoria de estação ecológica para reserva de desenvolvimento sustentável. Já tinha sido criada a reserva Manã em 98 e já tinha sido criado o Instituto. Mas eu vim ainda como funcionária da Sociedade Civil Mamirauá. E a ideia era implementar esses projetos de manejo de recursos naturais. E aí, por que implementar projetos de manejo de recursos naturais? Era uma forma de pôr em prática essa proposta de desenvolvimento sustentável, que ela prevê não apenas viabilidade econômica, mas também inclusão social e conservação da biodiversidade. Então a gente foi criando, né, os projetos de manejo de recursos, todos eles baseados em pesquisa científica e monitoramento da biodiversidade e uma ampla participação das comunidades. Então a proposta é de fazer uma gestão participativa, né? Então fazer um manejo participativo. E aí nós começamos a trabalhar, mobilizar as comunidades, fazer o trabalho de educação ambiental, de organização, de capacitação, para poderem elas participarem desses projetos de manejo. E aí os programas de manejo, eles foram sendo criados na medida em que as pesquisas iam mostrando qual eram as atividades econômicas que essas populações desenvolviam. O embrião da proposta, da ideia de desenvolvimento sustentável. Então eu acho que ela nasce ali na década de 80, né, com a pesquisa do Márcio na região do Lago Mamirauá. Aí por que veio essa ideia? Porque havia na época muita pesca predatória, muita extração ilegal de madeira e a população já estava sentindo a escassez dos recursos. Então ele, junto com essa demanda da população, pelo menos da população que estava ali em torno do Lago Mamirauá, ele teve a ideia com os outros pesquisadores que estavam na época e outras pesquisadoras, por exemplo, como a Débora Lima, né, e outros que faziam a pesquisa aqui também. E aí eles fizeram toda essa proposta. Primeiro foi um projeto Mamirauá. O Lago Mamirauá teve uma portaria de preservação, uma portaria do IBAMA. Aí eles criaram a Sociedade Civil Mamirauá para angariar recursos e administrar os recursos na implementação desse projeto Mamirauá na reserva. Então a reserva foi criada em 90 e aí quando foi criada em 90 teve uma ampliação, que antes a ideia era 260 mil hectares e aí foi ampliada para 1.124.000 hectares em 90. Mas era aquela categoria que não permitia a população humana usando recursos naturais. E em 96 ela foi recategorizada, né? Ela passou para ser uma reserva de desenvolvimento sustentável, que a ideia dessa reserva de desenvolvimento sustentável é a viabilidade econômica dos projetos, mais inclusão social e conservação da biodiversidade. Então a ideia ou a proposta, ela foi sendo ampliada
institucionalizada, porque partiu de uma reserva e depois foram criadas instituições, né? A Sociedade Civil Mamirauá, o próprio Instituto Mamirauá em 99 e a Reserva Manã também em 98, já dentro dessa categoria de desenvolvimento sustentável. Então foi uma ideia que foi sendo expandida, foi sendo ampliada e institucionalizada, porque foram criadas as instituições, né, para, digamos assim, dar continuidade à proposta, implementar a proposta. Então o Instituto Mamirauá, ele nasce já a partir de uma ideia que vinha sendo pensada e implementada desde a década de, digamos, de 80, né, de 90. É uma proposta que é anterior à própria criação do Instituto, porque foi toda pensada, né, na década de 80, de 90, e quando o Instituto é criado em 99, ele já nasce, né, com essa missão. O próprio nome dele já carrega a missão, que é desenvolvimento sustentável. Em 2002, o Instituto não tinha toda essa infraestrutura, nem física, nem de pessoal, e nem esse organograma que a gente tem hoje, todo estruturado em diretorias, programas, grupos de pesquisa. Então foi um momento, né, que a equipe que estava aqui foi construindo isso, né? Então as diretorias, os programas de manejo, os grupos de pesquisa, e aí nós fomos criando, né, os programas de manejo de recursos naturais, todos eles amparados, baseados em pesquisa científica e monitoramento da biodiversidade. E aí nós fomos, assim, logo que eu cheguei, os que mais tinham demanda era da pesca. Então eu me dediquei muito aos projetos de manejo de pesca naquela época. E aí também manejo florestal, agricultura, enfim, uma série de demandas que as comunidades tinham e que a gente foi implementando, né, com o passar dos anos e aperfeiçoando eles. Digamos que eles começaram assim todos ao mesmo tempo, né? O de turismo, o de pesca, de agricultura, o de florestal. Só que, por exemplo, principalmente na reserva Mamirauá, que é toda de várzea, tem grandes sistemas de lagos, a demanda da pesca era bem maior do que as outras atividades sobre outros recursos. E aí nós fomos implementando os projetos de manejo de pesca e estruturando ao mesmo tempo o Instituto, em programas, em grupos. Porque a gente precisava, eu creio que tinha uma demanda do próprio Ministério para que o Instituto tivesse uma diretoria, por exemplo, porque até então o Márcio, ele coordenava todo o projeto Mamirauá, né, e tinha uma diretoria administrativa e uma coordenadoria de extensão ecológica. E aí depois a gente foi tentando, né, ter uma estrutura de acordo também com as exigências do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque a partir de 2001 teve o contrato de gestão assinado com o Ministério. Então a gente precisava também dar uma organizada interna de como que o Instituto ia funcionar. E aí foi criado todo um conselho de administração, né, a diretoria geral, as diretorias adjuntas, e cada uma tomando conta, né, de determinada área administrativa, técnico-científica e a de manejo e desenvolvimento. E aí para implementar, né, essa proposta aí de desenvolvimento sustentável. E os programas de manejo de recursos naturais, eles são fundamentais, né, para a implementação dessa ideia. Então, digamos assim, o que está nos conceitos, o que está na proposta, ela é materializada com esses programas de manejo de recursos naturais. Sabe aquele chefe que você não tem nada a reclamar dele? Era isso. Ele era uma pessoa super com um alto astral assim, invejável,
é, visionário, sabe, à frente, assim, as ideias dele, meia hora de conversa com o Márcio, assim, te deixava deslumbrada, super descontraído. Quando eu cheguei em 2000, o Márcio morreu em 2003. Foi um momento assim que o Instituto, a reserva, eles eram muito visitados. O mundo inteiro queria conhecer aqui, ver como era essa proposta de desenvolvimento sustentável. A gente recebia muitas visitas. E o Márcio sempre acompanhava essas visitas. E eu, como eu trabalhava com as comunidades, o meu trabalho era diretamente com as comunidades, e na visita incluía visita à comunidade, eu sempre acompanhava as visitas. Então a gente viajou muito, né, de barco, de voadeira, ficou muito em base por aí. E ele era sempre assim, nesse tempo de 2000 a 2003, eu nunca vi o Márcio estressado, eu nunca vi o Márcio chateado, eu nunca vi. Ele está sempre com um alto astral, sabe, uma alegria de viver e de estar fazendo esse trabalho que é o que também encanta a gente, né? Então, eu vim para um projeto de 2 anos e acabei ficando esse tempo todo, porque a gente vê o retorno disso todo dia, toda visita a campo, toda reunião que a gente faz com a comunidade, toda vez que a gente faz uma pesquisa para medir um pouco as mudanças, e é um retorno muito gratificante, né? Então, e o Márcio, eu acho que ele morreu muito cedo, né, infelizmente, mas eu acho que ele conseguiu transmitir para a equipe aquilo que ele queria que a gente desenvolvesse aqui. E eu acho que de uma certa forma também, nós que ficamos, nós que conhecemos ele, a gente consegue passar isso para os outros, né? Porque tu vê, as pessoas que estão aqui, elas têm muito compromisso com esse trabalho, sabe? Então, quem não tem, vai embora. Mas as pessoas que ficam, e a maioria fica, tem muito compromisso. Eu acho que o Márcio conseguiu passar para uma equipe menor isso, a importância desse trabalho, e essa equipe tem conseguido também repassar isso para os outros que vêm depois. Então você vê que as pessoas que trabalham aqui, elas estão, sabe, têm uma responsabilidade, têm um compromisso com a causa, e isso eu acho tudo é por conta dele, sabe, da forma como ele trabalhava com a gente, né? Era aquele chefe, sabe, que todo mundo gostava dele. Não conheço ninguém que diz, eu não gosto do Márcio, não sei o quê, entendeu? Conheci ele muito, assim, muito de convivência mesmo, muito mais, não só do trabalho, mas também de horas de descontração, né? E ele estava sempre brincando, ele estava sempre com um alto astral, sabe? E aí eu aprendi, né, que a gente não precisa ser séria o tempo todo para ser responsável, né? Que a gente pode brincar nas horas que pode brincar, e a gente também nas horas que tem que trabalhar, a gente leva muito a sério o trabalho. E eu acho que o retorno disso mostra isso, é resultado dessa seriedade, desse compromisso. E a visão dele, assim, né, de há anos na frente, né? E eu acho que ele conseguiu transmitir isso. Pouco tempo que eu convivi com ele, eu consegui, né, captar isso. O Márcio Aires era uma pessoa visionária, com alto astral super elevado, e isso era contagiante. Ele conseguia envolver as pessoas que estavam por perto dele, né, nessa ideia nesse trabalho, assim, nessa causa. E ele conseguiu isso, ele conseguiu contagiar as pessoas que estavam por perto, e essas pessoas conseguiram ainda reproduzir isso. Eu creio que, por exemplo, eu que convivi com ele, os outros pesquisadores e técnicos que estão aqui há mais tempo, conseguem também transmitir isso para as outras equipes, para os mais novos. Eu sempre que tenho oportunidade, nas nossas reuniões, nos nossos seminários, eu
procuro sempre resgatar um pouco desse histórico, né, para as pessoas que estão chegando, né, ver quem foram os pioneiros, quem foram as pessoas que tiveram essa ideia, né, que tiveram esse pensamento, sabe, que vai além do seu tempo, né, que extrapola tudo isso, né, viu? Ele morreu, mas a ideia ficou e o grupo conseguiu, né, botar para frente a ideia, dar continuidade. Qual era a situação em 2000? A gente tinha um recurso super importante, um recurso pesqueiro super importante que tinha acabado de ser proibido na Amazônia, no estado do Amazonas, né, o pirarucu. O pirarucu tem várias portarias de proteção. Tem o defeso e no estado do Amazonas tem o tamanho mínimo, né? E no estado do Amazonas ele é proibido o ano inteiro a partir de 96. E os estudos socioeconômicos indicavam que a pesca era a principal atividade de geração de renda da população. E o pirarucu, junto com o tambaqui, eram os que mais contribuíam para essa renda da pesca. E aí o pirarucu estava proibido. Então, por isso também o empenho da gente em fazer com que as populações continuassem a pescar essa espécie. E aí nós fomos muito empenhados, né, na desenvolver um método, ter pesquisa para desenvolver um método de contagem, de censo populacional da espécie, para ver quanto poderia ser tirado dos ambientes, né, sem comprometer, por exemplo, a reprodução. E aí nós começamos esse trabalho com as comunidades. Já tinha o trabalho do Helder Queiroz sobre a ecologia e a biologia da pesca, do pirarucu. E aí veio o Leandro Castelo. Na mesma época que eu estava aqui, o Leandro Castelo estava aqui fazendo um trabalho com os pescadores. E foi muito interessante porque ele teve a capacidade de perceber que os pescadores sabiam diferenciar um pirarucu do outro. E aí ele, junto com os pescadores, desenvolveram esse método de contagem, né? Esse levantamento da população para definir, por exemplo, quanto a gente pode tirar por ano e garantir a reprodução. Então a gente se dedicou muito ao trabalho de organização das comunidades, de capacitação para fazer o manejo da pesca, principalmente da espécie pirarucu. E ao mesmo tempo a gente tinha o trabalho com manejo florestal, porque também vender madeira sem plano de manejo, sem licença é ilegal. E tinha as populações que também dependiam muito dessa renda da madeira, principalmente na época da cheia, né, para sua reprodução social, enfim. E aí nós começamos a também implementar os projetos de manejo florestal. Então, as primeiras licenças de manejo florestal em área de várzea para a comunidade ribeirinha, elas foram emitidas para essas comunidades da reserva Mamirauá, em 2000. Então, porque o manejo florestal para a comunidade ribeirinha era uma realidade bem distante, né? Existia um manejo empresarial em outras áreas, mas para a comunidade não existia. E aí as pesquisadoras da época, principalmente a Andréia Pires, que era engenheira florestal, era bióloga, ela se empenhou muito, né, junto os órgãos de licenciamento para licenciarem, né, planos de manejo florestal para a comunidade ribeirinha. Que da legislação ela é baseada ou ela é feita para a área de terra firme e a gente, né, estava aqui numa realidade de várzea. E aí ao longo desses anos assim, de trabalho e tal, a gente conseguiu inclusive influenciar a legislação. Então em 2010 foi criada uma instrução normativa para manejo florestal em área de várzea, com um ciclo de corte de acordo com a sazonalidade, de acordo com as espécies que ocorrem aqui, porque são espécies diferentes daquelas que ocorrem na terra firme. Então foi feito esse trabalho também, né, junto aos órgãos licenciadores.
Então, ao longo desses anos também o Instituto ele tem influenciado em elaboração ou mudança de políticas públicas. Eu assumi a diretoria de manejo em 2004, quando eu ainda nem era funcionária do Instituto, eu era bolsista do CNPq. E maio de 2004. E no momento também que a gente estava estruturando, né, os programas, que programa que deve ter, onde vai trabalhar, porque antes de programas a gente tinha os núcleos, né, tinha o núcleo de agricultura, o núcleo da pesca, depois que a gente foi fazendo, né, construindo essa estrutura de programas. E é tudo como começa, né, começa pequeno e depois vai crescendo. Ao longo dos anos a gente conseguiu estruturar os programas, né? Então a gente tem os programas de manejo, tem o de organização comunitária, que é fundamental para a implementação dos programas de manejo, e tem o programa de qualidade de vida, que é mais voltado para testar tecnologias que vão promover, por exemplo, melhoria na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E aí, esses programas eles sempre tiveram assim, a preocupação de interferir, por exemplo, na vida das comunidades, nesse momento de implementação. Isso sempre foi feito com muita cautela, né? Porque a gente tem um desafio enorme, que é fazer desenvolvimento sustentável, que nesse desenvolvimento sustentável está previsto não apenas a viabilidade econômica do projeto, mas principalmente inclusão social e conservação da biodiversidade. Então a gente sempre teve muita cautela, a gente sempre teve muito embasado assim, em resultado da pesquisa sobre determinado recurso para poder implementar. E eu acho que a gente teve nesses anos todos assim, essa parte de estruturação, de implementação, de influência nas políticas públicas, né, como instrução normativa para pirarucu, instrução normativa para manejo florestal e mais recente agora a gente está se preocupando com uma coisa nova, que é um acesso a um mercado que, digamos assim, que valorize mais esses produtos. E para acessar esses mercados que valorizam mais os produtos, né, as demandas para as comunidades também são maiores, né? Então a gente já começa a trabalhar com qualidade do pescado, com desdobramento de madeira, e para isso eles vão exigir que as comunidades estejam no nível de organização maior. Então hoje o desafio é esse, é um nível de organização maior da comunidade para poder acessar mercados que valorizem mais os produtos da sociobiodiversidade. O Instituto Mamirauá ele tem um papel fundamental nas mudanças positivas que ocorreram na vida dessas populações ribeirinhas daqui do Médio Solimões, principalmente dessas que estão na Reserva Mamirauá, na Reserva Manã e da população do entorno. Então, esses programas de manejo, como é que ele fez isso? Não só através das pesquisas que deram base para os programas de manejo, mas a própria implementação desses programas. Então esses programas eles beneficiam diretamente comunidades ribeirinhas que estão dentro dos limites da reserva, as comunidades que estão no entorno dessas reservas e uma parte da população que está nas sedes dos municípios. Então os acordos de pesca, os acordos para uso de recursos madeireiros, que inclui a população das cidades do entorno, por exemplo, Tefé, Alvarães, Uarim, Fonte Boa, Maraã. Por exemplo, essa inclusão dessa população também é fundamental não só para essa população ver que a reserva é importante também para a população das sedes, da cidade, né, quanto da população ribeirinha, porque tinha muita resistência no início, principalmente das sedes municipais, dos empresários dos municípios, dos gestores públicos, que os gestores também eram os empresários, ou continuam sendo os empresários, tinha muita resistência. E hoje,
com esses acordos para uso de recursos, tanto da pesca quanto de madeira, a gente conseguiu mudar isso. Hoje, a população do entorno, essa população que está na sede, ela vê a reserva com bons olhos. Que no início da década de 90, não, eles eram totalmente contra a criação da reserva. Então, eu acho que esse trabalho que o Instituto tem feito nessa região tem um valor assim imensurável, né? A própria criação da reserva tem um valor que a gente não consegue estimar, né? Só de pensar o que seria se não tivesse sido, a gente tem uma ideia de quanto ela é importante para a região, né? Não só a reserva mineral, mas a reserva Manã e as outras que estão aqui também no entorno, por exemplo, a Flona de Tefé, Resex da Paraná, do Juruá, enfim, tem outras unidades de conservação que, por exemplo, esses programas que a gente tem aqui, a gente também extrapola ele para outras áreas. Nós temos, por exemplo, os cursos de multiplicadores. Nós temos curso de multiplicadores para pesca, para manejo florestal, para turismo, para agroecossistema, para, enfim, para tecnologia. E a gente oferece esses cursos também para outras áreas, né, que extrapolam esse limite de Mamirauá e Amanã. E isso também tem trazido, né, não só tem levado essas tecnologias que a gente desenvolve aqui para manejo de recursos naturais, como também tem mudado a opinião, né, de outros, né, atores sociais que estão em outras áreas fora dessas duas unidades aqui. Então eu acho que tentar medir a importância do Instituto é uma tarefa muito difícil, mas a gente tem uma noção de quanto, né, ele tem contribuído, né, para expandir essa proposta de desenvolvimento sustentável, para, por exemplo, incluir outras instituições, né? Então, eu acho que ele tem um papel fundamental aqui também, né? Não só a própria criação das unidades de conservação, mas a própria criação do Instituto para materializar toda essa proposta, né? E de uma certa forma contribuir para a implementação dessas unidades de conservação, né? Ele tem, não sei, em números, não sei quanto vale, mas qualitativamente eu acho que é mais fácil a gente perceber isso, sabe, quanto custa isso, essa contribuição que o Instituto tem dado para o desenvolvimento dessa parte da região amazônica, mas também indiretamente para outras áreas, né? Porque nós somos demandados, por exemplo, para dar cursos praticamente em toda a Amazônia na Amazônia e na Pan-Amazônia. Então, nesses cursos que nós oferecemos, vem o pessoal da Bolívia, do Peru, né, da Colômbia. Sempre tem alguém da Pan-Amazônia participando dos cursos e levando também essa proposta para as suas respectivas áreas. Começou com uma ideia de preservação de um sistema de lagos, né, que tinha muita pesca predatória, extração ilegal de madeira, que colocava em risco a reprodução de uma espécie de primata, que era o macaco acari. E a ideia de preservação daquele pequeno pedaço, daquela pequena porção aqui da várzea, foi ampliada para 1.124.000 hectares, depois mais a reserva Manã com 2.350.000 hectares, né, e cada vez mais envolvendo mais pessoas, inclusão de pescadores e moveleiros das sedes dos municípios. Eu acho que expansão disso para outras unidades de conservação, né? Então nós temos assim uma demanda enorme de capacitação para fazer manejo de recursos e isso constata, né, a importância que o Instituto tem nessa região. Nós temos também uma demanda enorme para fazer parte dos conselhos das unidades de conservação daqui, né, que mostra também que o nosso sistema de gestão
né, participativo e compartilhada, é também importante, né, que nós participamos de quase todos os conselhos das 6 unidades de conservação que tem aqui. Nós temos uma demanda também de acordo de cooperação com o ICMBio, né, para desenvolver tanto pesquisa quanto manejo de recursos, né, e também isso mostra essa amplitude do trabalho do Instituto. O trabalho das mulheres na pesca partiu de uma constatação in loco que as mulheres participam, né, de pesca desde sempre. O que faltava era registro disso. Então a gente estava desenvolvendo outro projeto de pesquisa que era estudo da ocupação humana da área, né, ver as formas de territorialidade que essas populações têm com o ambiente, né, os modos de interação com o ambiente. E quando nós percebemos, eu falo nós porque o projeto é em parceria com a professora Edna Alencar, da Universidade Federal do Pará. E aí nós percebemos a participação das mulheres nas reuniões que estavam definindo, que estavam construindo, por exemplo, os regimentos internos dos projetos de manejo de pesca, e uma participação muito ativa, muito expressiva. E aí a gente resolveu então fazer um projeto para registrar isso, né? Então a gente precisa registrar, porque para essa área aqui da Amazônia quase não tem projeto de pesquisa na pesca e muito menos com participação das mulheres. Então a gente tem muitos projetos na parte do litoral do Pará, proximidade de Manaus, mas aqui para esse lado do Médio Solimões e Alto Solimões não tem. E aí a gente resolveu fazer, né, desenvolver esse projeto. E aí a gente foi vendo necessidade de ver em todos os projetos de manejo de pesca, e são 14 projetos, 13 ou 14 projetos. E mais recentemente a gente sentiu a necessidade de ver se elas estavam acessando políticas públicas. Salário maternidade, seguro defeso. E aí nós fomos fazer um levantamento disso nas colônias de pescadores, de Tefé, de Alvarães, de Maraã, e nos sindicatos também de pescadores. Então, o resultado desse trabalho, desse levantamento, agora a gente vai até apresentar no simpósio de pesquisa e monitoramento que a gente tem aqui no Instituto. Então, o que a gente percebeu é que tem uma participação de 30% nos projetos de manejo de pesca, 30% são mulheres. Dependendo da área, elas participam mais ou menos das etapas desse processo todo aí do manejo de pesca. Então, em algumas áreas assim, tem destaque maior, por exemplo, no projeto do Jutaí-Cleto, as mulheres participam de todas as etapas, de arpoar o pirarucu até a vigilância de lagos. Em outros elas participam mais nas bases de evisceração, outros participam em base de evisceração e na vigilância, mas em alguns elas participam também do ato de captura mesmo, que um desses lugares aí é o do Jutaí-Cleto. E o Joacaca também, o projeto lá de Maraã, que é a colônia de Maraã, né? Então, o trabalho delas é bem intenso, e principalmente na parte da organização do grupo. Então, elas estão à frente assim, do processo de organização, do grupo que faz a comercialização. Então, é uma participação muito interessante e nós sentimos necessidade de registrar isso, né? Porque não tinha registro. Então, é um trabalho bem interessante também para dar visibilidade a elas. Eu vim para o projeto de 2 anos. 2 anos é muito pouco para implementar um projeto, né? Porque o projeto não é só implementar e ir embora e achar que vai ficar tudo bem, que vão dar continuidade, enfim, eles têm dificuldade. Então, o projeto de 2 anos não deu para fazer muita coisa. Dava para implementar, para formar uma associação, registrar uma associação, mas e depois, o funcionamento? E aí foram aparecendo outras demandas também, né? Eu me interessei muito para fazer uma pesquisa com os pescadores, e aí eu fui ficando mais 2 anos, e depois veio a proposta de ser contratada pelo Instituto.
E aí eu já estava totalmente envolvida à frente da diretoria de manejo e desenvolvimento, que é a responsável pela implementação desses projetos todos aí, de pesca, de madeira, de agricultura, enfim. E eu acho que o que me motiva a ficar e continuar ficando e tendo muito orgulho do que eu faço até hoje e tendo motivação, é o retorno que esse trabalho tem dado ao longo desses anos, não só para as populações ribeirinhas, mas para os próprios profissionais. Então, isso é um dos fatores que me motiva a ficar. Outro é que eu tenho um DNA indígena, então eu não consigo viver em cidade. Eu acho que a cidade me sufoca, me estressa, então eu necessito desse contato com a natureza. E aqui a gente tem muito isso. Por mais que esteja aqui em Tefé, mas a gente vai ali no quintal da minha casa, eu estou em contato com a natureza, eu vou lá na estrada no Igarapé, enfim, e está na reserva. Então hoje eu não estou mais na diretoria, eu estou coordenando o programa de gestão comunitária que vai me dar mais tempo para ir para campo. Eu gosto de estar em campo, eu não gosto de ficar muito no escritório, isso é estressante e tal. A diretoria fazia muito isso, não me permitia ir para campo, porque a gente tinha reunião, é uma outra agenda. E no programa de gestão comunitária eu estou tendo essa liberdade, a que eu tinha antes, logo que eu cheguei, de estar em campo, eu estou tendo agora novamente. E isso é muito, muito gratificante. Fora esses resultados que a gente tem. Então, cada vez que a gente faz um levantamento socioeconômico, um censo demográfico, que vai medir renda, vai medir o nível de patrimônio que as comunidades conseguiram adquirir, a partir da implementação desses projetos de geração de renda, isso é gratificante porque a gente vê o resultado do trabalho. A gente vê isso a cada dia, cada vez que vai lá. Então, eu que estou aqui há 19 anos, eu percebo essa mudança até na estrutura física das comunidades. Então, a gente via a comunidade, a melhoria nas casas, no transporte, nos equipamentos que eles conseguiram comprar a partir desses projetos de manejo. Então, isso é gratificante assim, para a profissão, sabe? Eu me sinto útil fazendo o que eu faço. E eu vejo isso a cada dia, a cada reunião que a gente vai na comunidade. O nível, por exemplo, de empoderamento que elas conseguiram ter, de acesso a alguns conhecimentos importantes que eles não tinham. Por exemplo, no passado a gente tinha muita invasão de peixeiros, de madeireiros, e as comunidades não estavam empoderadas nem organizadas o suficiente para barrar isso. Então eles deixavam entrar. E hoje não, eles dizem não pode, nós temos direito a esses recursos, nós temos direito nós participamos da gestão da reserva e você não pode entrar dessa forma. Então eu acho que tudo isso, esse conjunto de resultados é motivador assim, para continuar, sabe? E aí, enfim, foi isso que foi me fazendo com que eu fosse ficando aqui esse tempo todo. Enfim, sou uma cidadã teféense, eu voto aqui, adotei um filho aqui, então eu tenho casa aqui, enfim. Não sei se eu vou embora. São muitos anos de trabalho, ao mesmo tempo, 20 anos é o quê? É um jovem, Ao mesmo tempo que parece assim, ser um longo período de trabalho, também é um período curto. Se a gente for pensar em mudança de comportamento, de população humana, enfim. E aí eu acho que eu costumo destacar algumas coisas assim que eu acho que foram conquistas muito importantes.
Por exemplo, essa questão da inclusão dos pescadores das sedes municipais nos projetos de manejo. Porque o que acontecia na década de 80, de 90, era uma divisão dessa categoria de pescadores. Existiam muitos conflitos, muitas brigas. E aí, com o passar do tempo, dos anos, a gente foi conseguindo incluir os pescadores, que chamam de urbano, nesses projetos de manejo. Então, eu acho que o primeiro data de 2005 com o Acordo de Pesca do Pantaleão, que é lá na Reserva Manã, que inclui pescadores da sede de Alvarães e daqui de Tefé. Inclusão também dos moveleiros num acordo para extração de recursos florestais madeireiros, né? E aí o mais recente, não tão recente, mas deve ter já uns 6 anos, ou 5 anos, é um projeto que a gente está com os jovens, sabe? Os jovens sempre tiveram liberdade para participar desses projetos, mas a gente percebia que eles precisavam de uma força a mais. E aí, a partir da demanda do Ministério para criar um centro vocacional tecnológico, a gente já tinha uma ideia de criar o que a gente estava chamando de uma escolinha de gestores. E aí veio, né, de encontro a essa ideia, essa proposta do Ministério, como aquela que a gente já tinha pensado, que era ter um espaço físico aqui para trazer os jovens das unidades de conservação, não só Mamirauá e Amanã, mas também de todas as outras aqui da região, e dar uma capacitação maior para eles. Então é um curso pós-médio de 2 anos, que eles têm reforço de língua portuguesa, de matemática, de contabilidade, de computação para acessar os programas de computação, os básicos, e além de oficinas com os programas de manejo de recursos. A ideia é que eles capacitados, né, com acesso maior aos órgãos de licenciamento, né, porque tudo isso eles são aqui capacitados para entender como é essa dinâmica do licenciamento desses produtos que tem uma legislação que protegem, e para que eles voltem para as suas organizações, para as suas comunidades e ajude lá nesses projetos que a gente está implementando aí ao longo desses anos. Então a gente está na 3ª turma, né? A turma é em média 20 estudantes, né, que eles vêm de variadas áreas, e o retorno tem sido bem interessante, sabe? Alguns não voltam, né, claro, mas a maioria tem voltado e tem contribuído, né, com as suas organizações. Tá vendo? É um projeto bem novo, então não dá para ir embora assim sem ver o que vai acontecer. Então isso foi umas coisas também, que a gente começa um projeto bem interessante e tal, e aí não dá para largar no meio do caminho, ou sem ver o resultado, né? O que isso vai dar, e ir embora. Não, eu não... Eu gosto eu me dedico muito assim para implementar, para o negócio acontecer, e eu quero ver o resultado, eu quero participar do resultado também. Então é por isso que fui ficando aí, né? Porque eu quero participar do resultado, eu quero comemorar com eles esse resultado. O que vem é o mais 19. Agora sim, né? Mais 19. Pensava que eu já ia me embora daqui a mais 6, agora eu vou ter que ficar mais 16.